Olá, esse é o 10º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. Estamos praticamente no meio da jornada. É uma jornada de consciência emocional criada para compreendermos melhor os vínculos afetivos e os desafios emocionais que muitas vezes enfrentamos dentro deles. No episódio anterior, iniciamos a saga narcisista, com o contexto do love bombing, que é aquela fase em que tudo parece perfeito. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu ao vídeo inicial da saga. Eu chamei de saga porque é uma série dentro da série, né? São 4 vídeos que se conectam entre si e constroem um enredo de viver uma vida dentro de um relacionamento com um narcisista. E porque para falar deles precisa mesmo de muito conteúdo e contexto. Esse é o segundo vídeo de 4. É uma dinâmica muito desafiadora. Eu falo dinâmica amorosa, mas na verdade de amorosa não tem nada. Pelo contrário, é uma dinâmica bem cruel, na verdade. E eu vou sempre me referir a eles, os narcisistas, mas não tem relação com gênero. Eu não quero dizer que narcisistas são somente homens. Tanto faz, tá? Podem ter homens ou mulheres que apresentam características de pessoas narcisistas. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica que acontece depois do love bombing. Depois que o narcisista já fortaleceu a conexão inicial, que ele meio que já manipulou a pessoa de uma forma que ela ficou totalmente apaixonada e totalmente presa dentro dessa conexão. É um processo silencioso, é muito confuso, é difícil de perceber, de compreender, principalmente para quem não conhece a dinâmica em si. Chega a ser bem sutil em muitos casos, porque os narcisistas são mestres nisso, especialistas. É profundamente desgastante. É o processo que a gente chama de gaslighting. É uma forma de manipulação emocional que faz a pessoa começar a questionar a sua própria percepção da realidade, sua identidade, sua capacidade de raciocínio. Então fica comigo até o final, porque talvez esse vídeo vai te ajudar ou ajudar amigas suas, se você compartilhar, a compreender certas experiências que você já pode até ter vivido, mas na época não teve essa visão, não teve essa percepção. E aí você pode aprender a ressignificar certos comportamentos e perceber o que você pode ter vivido. Mas antes de começar esse conteúdo super desafiador, é importante reforçar que o nosso canal Energia é Vida é um canal terapêutico de conscientização e despertar da consciência. Essa série do Relacionamentos na Prática, ela foi criada para despertar almas que receberam o chamado para estar aqui e sentem que é o momento para libertar padrões emocionais destrutivos. Esses vídeos não foram criados para causar medo, para rotular pessoas ou histórias de vida, nem para causar dor. Cada uma de nós constrói sua própria história diante das suas experiências. São contextos únicos e especiais que retratam vidas importantes. E nós valorizamos cada uma dessas histórias que são relatadas aqui, que foram relatadas em nossos cursos, nos atendimentos terapêuticos. Nós acolhemos para despertar.
Não estamos aqui para rotular ninguém, nem julgar atitudes. Somos aprendizes dessa imensidão chamada Terra, desse momento evolutivo e transitório nesse planeta. Queremos ampliar a sua consciência através do autoconhecimento e do reconhecimento mútuo. Porque muitas vezes os sinais mais difíceis de perceber são justamente os mais silenciosos, os mais destrutivos, mas também os que mais despertam a gente para o que a gente veio viver aqui, porque a gente veio curar aqui. Então eu quero reforçar que esse vídeo, ele não foi feito para diagnosticar ninguém. Diagnósticos pertencem aos profissionais da área da saúde mental. O nosso objetivo aqui é compreender comportamentos, compreender experiências, padrões emocionais e dinâmicas relacionais que muitas pessoas viveram. Se você se identificar em algum desses relatos, conceitos, características que abordamos nos vídeos dessa série ou em qualquer outro vídeo, não é coincidência. Procure ajuda profissional, promova movimentos edificantes para a sua vida, faça terapia, busque o conhecimento para você ressignificar suas histórias de dor e viver uma vida mais leve, mais equilibrada, mais voltada para os seus propósitos. Vamos continuar a saga? Me responde com sinceridade. Você já saiu de uma conversa sentindo que estava certa, mas alguns minutos depois começou a duvidar de si mesma? Já ouviu frases como: você está exagerando, isso nunca aconteceu, você entendeu tudo errado, você é muito sensível? E aos poucos começou a pensar: será que eu sou o problema? Será que eu estou ficando louca mesmo? Será que eu realmente estou pegando muito pesado com ele? Ai, coitado. Hoje vamos conversar sobre essa dinâmica, porque o gaslighting é um processo que, de tanto repetir, a pessoa deixa de confiar na própria percepção da realidade. E eu quero reforçar com um relato terapêutico. Vamos chamar essa mulher de Juliana. Juliana tinha 36 anos, era professora, organizada, metódica, observadora. Sempre confiou muito na própria intuição. Ela estava em um relacionamento com o Ricardo há quase 2 anos. No início, tudo parecia equilibrado, mas com o passar do tempo, algumas situações começaram a incomodá-la. Ricardo fazia promessas, não cumpria. Dizia coisas que depois negava ter dito. Mudava versões dos fatos. Quando Juliana questionava, ele respondia: você está confundindo as coisas. Não, isso nunca aconteceu. Você sempre interpreta tudo errado. No começo, lá no início, ela estranhava. Mas depois ela começou a se justificar. Mais tarde, passou a duvidar de si, os conflitos vieram. Ela começou a registrar conversas. E muitas vezes até as conversas registradas ele revertia e no final das contas mudava toda a história. E como ela se exaltava diante dessas incoerências todas, ela ainda saía a errada da história e a louca, porque ela ficava muito exaltada no conflito. Foram muitos relatos que não cabe aqui nesse vídeo. Ela começou a questionar a própria memória, até a própria sanidade algumas vezes. Então algo muito doloroso aconteceu. Ela deixou
de confiar na própria percepção de mundo. E é exatamente isso que torna o gaslighting tão destrutivo. Vamos entender o que é o gaslighting? O gaslighting é o que eu falei lá no início, né? É uma forma de manipulação emocional em que a pessoa faz o outro questionar a sua própria percepção da realidade. Ela não acontece necessariamente de forma agressiva. Muitas vezes ela acontece aos poucos, de forma manipuladora mesmo. Pequenas frases, pequenas distorções, pequenas invalidações. E isso repetidamente chega um momento que a pessoa começa a pensar, talvez eu realmente esteja errada. Mesmo quando não está errada. Principalmente quando não conhece toda a dinâmica de um relacionamento com um narcisista. Ele é um manipulador. Então, a vítima, vamos chamar de vítima, né, que é a pessoa que vive dentro de um relacionamento com um narcisista, ela acaba não percebendo determinados padrões repetitivos, determinadas características e sinais desse tipo de dinâmica, e aí ela traz tudo para si e fica muito mal com isso tudo. Eu quero trazer alguns, né, que são muitos sinais. A vida dá muitos sinais da relação que a gente vive. E aí não só de relacionamento, né, das relações de uma forma geral. A vida mostra a direção. Mas aqui, como a gente está falando de relacionamento, eu vou trazer alguns sinais mais comuns para você identificar o gaslighting. O primeiro sinal, as suas emoções, elas são constantemente testadas e, na maioria das vezes, invalidadas. Você expressa uma dor e a outra pessoa, ela sempre vai minimizar a sua dor. Ela fala que você está exagerando, ou que você é muito sensível, que você é sensível demais. A pessoa, um outro sinal, a pessoa nega fatos que aconteceram, mesmo diante de evidências. Esse aqui é um sinal assim que ele confunde muito a mente, é um sinal muito expressivo desse tipo de relação e desse processo do gaslighting, né? Lembra quando eu falei lá do caso que ela registrava as conversas desse relato? Ela tinha provas, ela tinha evidências, mas ele negava de pés juntos. E aí gerava o conflito, as discussões, e obviamente ela acabava sendo acusada de ser a errada, porque ele revertia a situação. Ele tirava a Juliana do sério. E aí, óbvio. Então, é um comportamento que testa a sanidade da pessoa. Um outro sinal, e esse aqui é o fim da picada, mas assim, acontece, que é o terceiro sinal, que é quando diante de tantas experiências, você começa a pedir desculpa o tempo todo. Você pode estar certa, mas você pede desculpa. Mesmo sem entender exatamente o motivo, você se desculpa quando você está certa, você se desculpa quando está errada, você se desculpa quando se exalta, você se desculpa de cobrar o básico, de querer viver um relacionamento saudável. Você se desculpa o tempo todo e sente dentro da relação como se você estivesse pisando em ovos. Você fica com medo do que falar, medo de se expressar. E aí vem o quarto sinal,
quando você perde a confiança na sua própria memória, assim, na sua própria percepção, na sua própria intuição. Você se perde completamente de si. E isso é devastador. Eu conheço relatos de pessoas que ficaram anos e anos para tentar se reencontrar, voltar a se amar, voltar a se cuidar, se reconstruir após o término de um relacionamento com um narcisista. Um outro sinal é quando você sente a necessidade constante de validação, como se você precisasse que alguém confirmasse aquilo que você viu ou aquilo que você sentiu, porque você perde todo o seu senso de verdade, de realidade, de vida. E eu poderia aqui ficar trazendo mais e mais sinais desse estrago que o gaslighting causa na vida das vítimas de narcisistas. Se você souber mais algum, pode compartilhar com a gente aqui nos comentários, se você se sentir tranquila quanto a isso. Mas a intenção foi tornar consciente essa verdade para você perceber o quanto é destrutivo o relacionamento com o narcisista. Me veio aqui um sinal que é assim terrível, e a gente vive muito isso, que é o tratamento de silêncio. Às vezes, para te confundir mais ainda e para você tentar se desculpar e querer reverter e não querer entrar em conflito, ele faz o tratamento de silêncio. E aí ele para de te ligar, ele para de falar, ele não te dá atenção. Quando é a vida de um casal, né? Quando são pessoas que vivem juntas, são aquelas pessoas que vivem juntas separadas, sabe? Ele fica lá o tempo todo sem falar com você, fica o dia inteiro sem falar. Às vezes você briga por uma evidência que você tem, real, e aí ele para de falar com você. Para você ficar com aquilo na mente e você acaba invalidando a própria evidência, pede desculpa para voltar e na tentativa de que ele volte como era antes. E aí fica esse ciclo do relacionamento que é muito triste, um relacionamento com um narcisista. Voltando ao relato da Juliana, ela começou a sentir ansiedade, insegurança, confusão mental, confusão emocional, um cansaço emocional muito grande, porque viver questionando o tempo todo a própria realidade é extremamente desgastante. E o gaslighting, ele não destrói apenas a relação. Ele pode causar uma destruição na vida das pessoas que convivem com o narcisista e todo o entorno. Porque normalmente o narcisista em casa, ele é de um jeito. Na rua, com os amigos, com os familiares, com a família da vítima, ele é de outro jeito. Então, às vezes a vítima, ela vem para contar algum relato, para falar alguma coisa, e a pessoa olha e fala: fulano é assim? Nossa! E aí começa a achar que é a vítima que está com problema. Porque a vítima perde tanto a confiança em si, perde tanto a confiança na própria vida, e o narcisista faz tudo tão manipuladamente que ele, para todo mundo, ele é uma pessoa e em casa ele é outra. Então a vítima, ela fica praticamente sozinha, isolada nessa situação, nesse relacionamento, nesse convívio. E é realmente uma dinâmica muito desafiadora. Agora eu quero te convidar para uma prática reflexiva, para você observar a sua relação. Você sente que pode confiar nas suas emoções, nas suas percepções, naquilo que você vê? Ou você vive constantemente tentando provar para si mesma que não está imaginando coisas? Como que é essa conexão sua consigo?
Realidade versus percepção. Porque uma relação saudável não exige que você abandone a sua própria realidade. Mudar para caber. O amor saudável, ele acolhe, ele escuta, ele dialoga, ele não confunde. E o caminho de consciência para essa dinâmica é você se proteger emocionalmente e fortalecer a sua conexão consigo mesma. Eu vou falar de novo essa frase porque é muito importante. O caminho de consciência para essa dinâmica de um relacionamento com um narcisista é você cada vez mais se proteger emocionalmente e fortalecer a sua conexão consigo mesma. Como que faz isso? Buscando o autoconhecimento. Valorizar a sua percepção, a sua intuição, as suas emoções. Buscar apoio de pessoas confiáveis. Buscar o conhecimento dessa dinâmica cada vez mais. Eu vou até deixar aqui na descrição alguns perfis lá da outra rede social que eu conheço, que é confiável e que vocês podem mergulhar na busca, no entendimento desse conteúdo. Porque quanto mais vocês buscarem a compreensão dessa dinâmica, mais vocês conseguem perceber a dinâmica que vocês vivem se vocês estiverem dentro de um relacionamento assim, e mais vocês vão ter subsídio para se libertar dessa dinâmica, porque é um desafio, dependendo da dinâmica que você está. Você merece ser ouvida, suas emoções carregam informações muito importantes para você. E se suas emoções são intensas para os narcisistas, claro que são, porque eles invejam você. Eles não são capazes de sentir. Eles não sabem o que é sentir amor, sentir empatia, sentir compaixão, sentir gratidão, sentir conexão real. Não sabem o que é sentir. Sabe o que eles sentem? Fúria, raiva, inveja, sensação de competição o tempo todo. Tudo para eles é um grande jogo de manipulação, de controle, de poder. Eles conseguem sentir vergonha, humilhação. Ah, e sim, eles conseguem sentir euforia. É um surto de excitação, de prazer, de poder, quando conseguem manipular e controlar, ou receber atenção e admiração, reconhecimento de pessoas e do ambiente. E na ausência de qualquer um desses estímulos, o que eles conseguem sentir? Vazio e tédio. Essa é a situação do narcisista. Eu vou deixar o link, como eu falei, vou reforçar, para quem tem interesse nesse tema. Tem um canal aqui também que traz relatos de narcisistas e também de psicopatas que têm alguns comportamentos semelhantes. E se você se interessou nesse conteúdo, vale a pena. Eu vou deixar o link desse canal, porque são entrevistas reais que a terapeuta faz com pessoas narcisistas. É assustador. Assim, a primeira que eu vi, eu fiquei chocada.
como eles se comportam diante das perguntas, as respostas, as expressões faciais. É bem didático e é muito esclarecedor. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. É um canal aqui do YouTube. Para finalizar, eu quero te deixar uma pergunta reflexiva. Você já viveu uma situação em que começou a duvidar da própria percepção por causa de alguém? Me conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se você deseja compreender melhor os diferentes tipos de relacionamentos e aprender a identificar sinais emocionais importantes, no e-book Relações Amorosas, o Fim do Conto de Fadas, um guia para amores reais, eu compartilho esses diferentes tipos de relacionamentos e conduzo você a identificar a sua melhor versão e construir aquela que mais faz sentido com a pessoa que você se tornou. Tem várias práticas terapêuticas, tá imperdível. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo no seu coração, cuide-se e jamais permita que ninguém diminua o seu valor. Você é única, especial e merece viver um relacionamento saudável. Nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.